Fala, minha galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Não só vocês, todos à volta de vocês aí. E nós vamos dar continuidade, né? A gente não para, a gente continua aí sempre com a nossa matéria, né? Então, galerinha do sexto ano, né? Essa matéria aí que a gente vai falar, dando continuidade. E hoje lá, né, acompanhando o livro de vocês, nós vamos estar na página 116, né? 116, dando continuidade. Na aula passada, o que nós falamos? Nós entendemos a questão do ser humano, né? O que foi o ser humano no nosso planeta, quando ele surge, o que ele gera, né? Ele gera algumas transformações muito interessantes. E agora a gente vai ver a questão do tempo, né? O tempo ele é muito importante. Como eu comecei falando aqui, né? O tempo não para, né? O tempo ele continua sempre o que, galerinha? Ele continua sempre naquela situação de estar indo, né? Então, se a gente, nesse exato momento, a gente começa a pensar no passado, se a gente começa a pensar na questão da nossa vida, por exemplo, nós temos uma história. Né? Vocês aí têm uma história na sua faixa etária, na faixa etária de 10, 12 anos no máximo. Né? Eu tenho uma história com 38 anos. E tudo isso, ele é o que? Ele é mostrado, né? Ele não se perde. Como assim, professor? O tempo ele é mostrado, ele não se perde. Vamos falar de nós. Hoje, na era da tecnologia, o que acontece? Tudo que a gente faz, a gente vai lá e bate uma selfie, ó, tchac, né? Aquilo automaticamente fica o quê? Fica registrado. Então, daqui a 20 anos, eu olho aquela foto que eu bati, né? E vou falar assim, caramba, nesse dia eu estava, por exemplo, num churrasco. Nesse dia, por exemplo, eu estava participando do aniversário de uma pessoa próxima. Então, o tempo, ele fica o quê? Ele fica registrado, né? Então, o homem, com o seu processo evolutivo, o que ele vai fazer, galera? Ele vai ter a necessidade de identificar o tempo do nosso planeta. Então, nós não chegamos a uma certeza, né? A gente sabe disso. O tio Cris sempre fala que, olha só, aproximadamente 4,6 bilhões de anos, idade do nosso planeta, né? Aproximadamente 15 bilhões de anos com a teoria do Big Bang. O que significa isso? Explosão de quê? Explosão lá do nada, né? Uma grande explosão, automaticamente nós teremos o quê? Nós teremos aí o surgimento do universo. Então, são teorias, né? Teorias aproximadas. E essas teorias, por exemplo, do nosso planeta, com 4,6 bilhões de anos, vai usar alguns artifícios, né? Vai ter que ter aí uma situação, vai ter que ter aí alguma característica para nós chegarmos a essa situação. Ah, mas como é que o cientista, professor, ele afirma aí, ou ele chega próximo de 4,6 bilhões de anos? Através de alguns fatores. Por exemplo, a geologia. O que é a geologia? Estuda aí a forma de relevo do nosso planeta, né? E dentro dos relevos, dentro das rochas, nós vamos encontrar restos de animais, os famosos fósseis. E esses fósseis, né, através de estudos, através dos ossos, eles vão identificar o período que esses animais entraram aí, andaram no nosso planeta. Então, essa situação é muito interessante. Então, os paleontólogos, né, que fazem o estudo, né, dos fósseis, automaticamente os geólogos que fazem os estudos das rochas, eles vão identificar o quê? Eles vão identificar o tempo daquela rocha. E automaticamente, identificando o tempo daquela rocha, ele vai identificar a questão da idade aproximada do nosso planeta. Então, nós temos uma diferença. O tio vai dividir tela com vocês aqui. Eu botei dois negocinhos bacanas aqui para a gente ver, né? A questão aqui da famosa o quê, galera? Da famosa evolução geológica da Terra. Ou seja, nós temos uma idade, como já foi dito, todos nós temos idade. A gente tem eu tenho um bichinho, eu tenho um cachorro. A galera gosta de cachorro, não, eu tenho um gado, eu tenho uma tartaruga, eu tenho um periquito, eu tenho um papagaio, eu tenho uma calopsita. Automaticamente, esses animais vão ter datas específicas, né? Nós, por exemplo, nós temos uma data específica, nada mais é do que a data do nosso aniversário. Eu, por exemplo, nasci no dia 27 de janeiro de 1982, ou seja, há 38 anos atrás. Então, não é aproximar, não, o professor Cristiano, ele nasceu aproximadamente
Não, não existe isso, né? Nós temos a nossa data fixa aí, né? Aí, a nossa idade, a gente comemora os aniversários, porque é uma data fixa. Todos vocês comemoram aniversário, né? Por exemplo, eu sou de janeiro, acabei de falar isso para vocês. Então, nós vamos identificar o quê? Nós vamos identificar que nós temos o nosso tempo. O nosso tempo é histórico, um tempo histórico, que é contado por segundos, por milésimos, por minutos, por hora, por dias, por anos, né? Meses. E o nosso tempo histórico é pequeno. O tempo histórico é pequeno. O tempo histórico não é gigantesco. Então, por exemplo, a questão da expectativa de vida de um homem no máximo aí chega a 110 anos. Nós temos homens, acho que o homem mais velho do nosso planeta, ele tem 115 ou 114 anos. Então, é um tempo curto. Olha só, gente, de 100 anos para 4,6 bilhões de anos é muito tempo. Então, o tempo histórico é um tempo curto. E um tempo geológico, aí sim a coisa muda. A coisa ela passa, né, dos milhões, né? Então, o tempo geológico, ele é caracterizado por quê? Ele é caracterizado por milhões de anos aí, né? E dentro desses milhões de anos, nós teremos o quê, galera? Nós teremos aí, ó, uma questão muito interessante do nosso planeta. Então, esse segundo slide aqui, ó, olha só. Aqui no centro, nós temos aqui essa bola aqui, que era a famosa bola de fogo. Eu falo para vocês, né? Aquela bola de fogo, com o passar do tempo, vai se resfriando automaticamente, né? O que ocorre? As transformações. Tio Cris fala sempre o quê, galera? Tio Cris fala sempre que o nosso planeta é um organismo vivo. Um organismo vivo está sempre o quê? Sempre em constante transformação. Ele não para de se transformar. Então, nós podemos notar que desde 4,6 bilhões de anos até os dias atuais, o que aconteceu? O nosso planeta se transformou, automaticamente, quando ele se transforma, como ele começa a se resfriar, ele começa a gerar aí a formação da atmosfera, a formação de chuvas, durante milhões e milhões de anos chovendo aí, automaticamente vai gerar, vai ser propício, vai ser adequado ao quê? Adequado ao surgimento de vida, né? Então, nós podemos notar que esse espiral aí rodando, né? Ele começa há 4,6 bilhões de anos, e chega aí na aula passada. Se lembra da aula passada? Ó, há 1 milhão de anos aí, ó, quem vai surgir? Nós aí, ó. O agente que mais transforma o planeta de uma forma rápida. Quem é? O ser humano. Então, olha só esse processo. Então, esse processo que nós estamos vivendo aqui, ele é o quê? Ele é muito interessante, né? Olha só esse processo. Parece que é um estalo, né? Buf! Bola de fogo, junção lá, bola de fogo, daqui a pouco o surgimento do homem. Não, gente. Isso aí, ó, é o processo do tempo o quê? Do tempo geológico. O tempo geológico vai ser sempre entre milhões e milhões e milhões de anos. Então, nós temos esse movimento aqui muito bacana e a gente vê o quê? A gente consegue ver o quê? Que tem alguns símbolos aí, né? Alguns animais. Então, nós podemos notar aí o surgimento, por exemplo, dos dinossauros, algumas espécies de peixes. Automaticamente, nós temos o quê? Surgimento de alguns tipos de relevos, tipo de vegetações, né? E por último aí, nós temos o quê, galerinha? O surgimento aí do homem, né? Então, eu até brinquei com vocês e falei, olha só, esquece aquela situação de que o homem da caverna andava junto com quem? Andava junto aí com dinossauros. Eles não tiveram esse encontro, né? Então, nós temos aí uma situação muito, muito interessante. O nosso planeta, como um organismo vivo e com uma idade muito avançada, né? Ele não é nenhum garotinho, ele tem uma idade muito, muito avançada. E essa idade é o quê? Essa idade é contada através da questão do tempo histórico, né? No tempo geológico, né? Não é o tempo histórico. O tempo histórico é o da gente. O tempo histórico é um tempo curto, né? No máximo aí que nós seres humanos vamos conseguir alcançar 100 anos, 110 anos. Isso é um tempo histórico, um tempo mínimo perante aí o quê? Perante a situação do planeta. E tem um tempo geológico de 4,5 bilhões de anos. Então, é nítido para a gente que esse tempo geológico aí, ele vai ser dividido em eras, né? Que a gente vai ver na próxima aula. Então, as famosas eras, os famosos períodos, e cada período ele vai ter uma característica. Então, em cada período dividido em milhões e milhões de anos, ele vai ter uma característica. Por exemplo, período X. O período X ele é caracterizado pelo surgimento de uma espécie. Período Y.
Período Y é caracterizado pelo surgimento de alguma espécie e extinção de outra. Esse é o tempo geológico. Então, galerinha, o nosso planeta ele vai ser sempre contado em tempo geológico, principalmente pela sua forma o quê? Pela sua forma muito antiga, né? São 4,5 ou 6 bilhões de anos aí, e desses 4,6 bilhões de anos aí, o que é nítido para a gente? Que esse garotão aí, né, que já é um coroa, né, já está bem velhinho, mas ele vai viver durante milhões e milhões de anos ainda aí, e estará sempre em transformação, ele não para de se transformar, essa transformação a gente não vê, a gente não sente, mas ele está sempre se transformando. Então, galera, o que é o tempo geológico? É o tempo do nosso planeta. O tempo geológico ele é contado aí em milhões e milhões de anos. E para chegarmos a essa idade aproximada, nós teremos o quê? Como foi dito para vocês lá no início, a questão aí dos estudos, né, da evolução do homem através da geologia, que é o estudo das rochas, né, através dos estudos dos